A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para nós darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos baseado nos 10 mandamentos. E hoje nós chegamos no nosso terceiro mandamento. É a aula de número 5, tá? Mas é o nosso terceiro mandamento. E a lição de número 5, ela tem como título: não tomarás o nome do Senhor em vão, tá? E a leitura bíblica em classe, ela se encontra no livro do Êxodo, capítulo de número 20 e o verso de número 7. Livro do Êxodo, capítulo 20 e o verso de número 7. Depois a gente dá um pulinho no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, do verso 33 ao verso 37, tá? E depois a gente pula para Mateus ainda, capítulo de número 23, o versículo 16 ao versículo de número 19, tá? Hoje nós vamos estudar o nosso terceiro mandamento. E o terceiro mandamento está no livro do Êxodo, capítulo de número 20 e o verso de número 7. E eu vou ler ele na íntegra. Diz assim o texto: não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Queridos, nessa aula a gente tem que ter no mínimo 4 objetivos, tá? E quais são esses 4 objetivos que você, professor, vai ter que alcançar na tua classe? Primeiro objetivo: mostrar como era usado os nomes no Antigo Testamento, tá? A gente vai dar uma pincelada nisso também. Número 2, apontar o problema da pronúncia do nome de Deus. Nós vamos abordar isso com muita propriedade. Ponto 3, elencar as modalidades dos juramentos no Antigo Testamento. E o quarto objetivo, apresentar a perspectiva de Jesus sobre o juramento. Queridos, eu queria divulgar aqui o meu material, tá? Vocês vão encontrar aí no YouTube, embaixo no YouTube está escrito, tem uma parte descrição. Na descrição, eu já publiquei semana passada, mas não tinha divulgado, tá? Mas eu estou divulgando aqui. Você vai ver na descrição o meu novo material. Vai ter um link aí. Vocês clicam nesse link, tá? Esse novo material do professor é o material da minha monografia quando eu fiz bacharel em teologia, tá? É a minha monografia, eu transformei esse material, dei uma ajustada nesse material, tá? Logo eu vou lançar ele em livro, tá? Em papel, mas eu estou lançando ele em PDF, tá? Eu estou lançando ele em e-book, já está em alguns sites vendendo, tá? Mas eu estou anunciando aqui, tá? Nesse material eu falo sobre uma antinomia entre calvinismo e arminiano, tá? Esse material ele é publicado como O Segredo da Salvação. Será que todos serão salvos? Será que Deus tem um número fechado de pessoas salvas? Tá? Nesse material eu faço uma relação, eu faço uma leitura tanto da linha calvinista como da linha arminiana, tá? Tá o link aí, vocês clicam no link, tá? Custa apenas R$18,90, tá? É uma maneira de você estar ajudando o meu ministério, a minha vida, tá? Clica aí, dê uma olhadinha, se vocês tiver disponibilidade, ajude o professor nesse material. Eu estou acabando de preparar, eu acho que dentro aí de mais 15 dias eu vou lançar um outro material, tá? Uma história resumida da história de Israel, tá? Mas o grande lance desse meu novo material é que eu estou elaborando palavras em hebraico. Vai ter mais de 150 palavras em hebraico que vai estar auxiliando vocês também, tá?
Então, o que eu tenho é esse material, clica nesse material, se você estiver disponibilidade, adquire, que eu tenho certeza que vai ser bênção para a vida de vocês. Queridos, a introdução da nossa aula, eu escrevi da seguinte forma: para nós este é o terceiro mandamento, mas para a Igreja Católica e para os luteranos e para Martinho Lutero é o segundo mandamento, tá? Pois tanto o catolicismo quanto o reformador Martinho Lutero, eles juntaram o primeiro e o segundo em um só, tá? Mas eu não vou entrar na questão se eles na questão do Martinho Lutero aqui, tá? O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que o verso de número 7 é o terceiro mandamento, tá? E o que fala esse terceiro mandamento? O terceiro mandamento tem a sua ênfase na proibição com respeito ao uso do nome de Deus. Então o terceiro mandamento, ele é específico. E do que ele trata? Ele trata do não uso do nome do Eterno. É por isso que o verso 7 começa: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O nosso autor, ele tratou só a primeira parte, ele não trata a segunda, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Então nós vamos nos deter só na parte proibitiva do verso, é o não tomar o nome do Eterno, nosso Deus, de forma inútil, de forma em vão, ok? No tópico 1, o autor diz assim: o nome divino, tá? Antes de nós entrarmos no nome divino, no tópico 1, eu queria que vocês pensassem em algumas coisas que eu vou dizer aqui nessa aula, tá? Preste atenção. Será que o Eterno proíbe, tá, o pronunciamento leviano do nome dele por qualquer motivo? Será que o simples fato de alguém no cotidiano da vida, por exemplo, você está conversando com a sua esposa e de repente você fala: nossa, meu Deus, você viu bem aquela notícia? Nossa, você viu o filho da vizinha? Meu Deus, mas verdade, fulano? Verdade. Aí as irmãs se encontram no final do culto, aí elas começam a conversar, os obreiros começam a conversar, e a irmã fala assim: meu Deus, fulano, você viu? Meu Deus do céu, não, é verdade isso? Será que o simples fato de usar o nome de Deus em conversas no cotidiano qualifica, se enquadra no terceiro mandamento? Será que nas conversas, nas nossas cozinhas, nos churrascos que os irmãos fazem, nos aniversários da vida, lá no emprego, o uso dessas expressões: ai meu Deus, é verdade, fulano, será que isso caracteriza o terceiro mandamento? É isso que eu quero propor nessa aula, tá? É isso que eu quero mostrar para vocês, tá? É isso que eu quero mostrar para vocês, tá? Será que simplesmente o uso do nome do Eterno em conversas cotidianas caracteriza o terceiro mandamento? Será que nós estamos ferindo o terceiro mandamento? Um outro detalhe: lembra que os 10 mandamentos em hebraico tem quantas letras? Vamos ver se vocês se lembram. 172 letras, 172 palavras em hebraico. O terceiro mandamento, ele contém 17 palavras em hebraico. Eu quero começar essa aula dizendo o seguinte: nós veremos, através do terceiro mandamento, que o erro não está simplesmente no ato de falar o nome por falar, mas está ligado no posicionamento em relação a esse nome no cotidiano da vida. Eu vou repetir, tá? Veremos nessa aula, eu quero mostrar nessa aula, que o erro, que o pecado do terceiro mandamento
não está, eu estou sendo categórico, não está simplesmente no ato de falar o nome por falar, mas está ligado no posicionamento em relação a esse nome no cotidiano da vida, tá? Então eu quero mostrar o seguinte, que não é o simples fato de falar, mas é o seu posicionamento em relação a esse nome. É o cotidiano da vida, é a praticidade da vida que vai denotar como que você tem um relacionamento com esse nome. Uma outra coisa que eu quero que vocês levem para suas classes é o seguinte, o terceiro mandamento, tá? O terceiro mandamento, uma pessoa que não é cristão está ferindo este mandamento, tá? Isso é muito interessante. Será que um não crente fere este mandamento? Por exemplo, não matar, o não furtar, um não crente fere. Mas será que será que este mandamento, um não cristão, ele fere? Tá? Eu vou adiantar essa resposta para vocês e eu quero que vocês levem para a sua classe, tá? Que o não cristão, ele não fere este mandamento, tá? Eu vou ser bem claro, o não cristão, ele não fere este mandamento. Por quê? Olhe para o texto, Êxodo 20, verso 7, diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus. Tá? O Eterno deixa muito bem claro que o não cristão, ele não tem um relacionamento com o Eterno, ele já não tem esse relacionamento. Então aqui deixa muito bem claro que este texto, então, não está simplesmente ligado ao ato de falar, mas está ligado no ato do posicionamento de um cristão. E o texto é muito claro, diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus. Ou seja, o texto está dizendo, você tomou ele como propriedade tua. E agora, com o seu posicionamento, com a sua praticidade, você está negando, você está desonrando este nome, a qual você assumiu lealdade, a qual você assumiu prontidão, a qual você assumiu segui-lo de forma correta, tá? Então leve isso para a tua classe, que isso é muito interessante, tá? Antes de nós entrarmos no tópico 1, eu quero mostrar uma outra coisa para vocês, que há duas partes no terceiro mandamento, tá? Há duas partes no terceiro mandamento. A primeira parte é o que salta nos olhos de todo mundo. Qual é? Não tomar o nome do Eterno em vão. Ou seja, a primeira parte é a parte proibitiva, tá? E qual é a segunda parte deste mandamento? Se a primeira parte ela está explícita no texto, de não tomar o nome do Eterno, teu Deus, de forma em vão, de forma inútil, a segunda parte ela está implícita no texto. Ou seja, se eu não posso desonrar esse nome, automaticamente eu tenho que honrá-lo, tá? Então a primeira parte é proibitiva, a primeira parte está explícita, não tomar o nome em vão. A segunda parte, ela é uma parte implícita, ou seja, se eu não desonro, automaticamente eu tenho que honrar o nome do Eterno, ok? Então vamos para o nosso primeiro tópico, o nome divino. Queridos, então vamos para o nosso primeiro tópico. O nosso primeiro tópico diz assim: o nome divino, tá? O nome. O autor da nossa lição, ele diz que nos tempos do Antigo Testamento, o nome era empregado não simplesmente para distinguir uma pessoa das outras. Por exemplo, eu me chamo Fábio. Tem muitos irmãos aí que vai chamar João, Maria, Joaquim, Felipe, Marcos, Joana, Sônia, Marlene, ou seja, nomes, tá?
para nos diferenciar. Por exemplo, eu tenho um irmão idêntico a mim, nós somos gêmeos. Inclusive eu coloco algumas fotos aí no Facebook, alguns irmãos acham que é montagem, mas não é não, meu querido. Nós somos idênticos, nós somos gêmeos idênticos. Mas eu me chamo Fábio e ele se chama Fabiano, ou seja, os nomes, eles são feitos, criados para distinguir as pessoas. Mas o nosso autor, de forma muito feliz, ele disse que o nome era empregado não simplesmente para distinguir uma pessoa das outras, mas também para mostrar o caráter, a índole do indivíduo. O nome dentro da cultura judaica, que nome em hebraico é Hashem, é por isso que nós chamamos o Eterno de Hashem. Hashem é o nome, então Shem é nome, Shemot é os nomes, ou nomes, tá bom? Então, o nome no Antigo Testamento, ele mostrava o que? Caráter. Ele mostrava também as experiências que os homens tiveram com o Eterno. E as experiências poderiam ser positivas ou negativas. E dependendo da experiência que eles tinham com o Eterno, com o Divino, esses nomes eram dados de forma positiva ou de forma negativa. Por exemplo, o nosso autor cita 3 exemplos de nomes que foram mudados. Ele cita o exemplo de Abraão, de Sara e de Jacó. Todos nós sabemos que Abraão era Abrão, ou em hebraico Avram, e depois passou para Avraham. Nós temos Sara, nós sabemos que o nome dela era Sarai, ou Sarai. Depois mudou o nome dela para Sara, ou Sará. E nós temos também Jacó, que nós sabemos que ele chamava Yaakov. Depois do Val de Jaboque, a experiência que ele teve com o Eterno mudou o nome dele para não Yaakov, mas para Israel. Então nós percebemos o que o nome, ele está ligado ao caráter da pessoa, e também ele está ligado às experiências que as pessoas tiveram com o Eterno. Eu só vou dar um adendo aqui, que eu particularmente eu tenho uma tese, que eu acredito que alguns nomes bíblicos não foram nomes de nascimento. Não foram nomes de nascimento. Alguns nomes foram dados depois que a pessoa já tinha uma certa idade, porque estava muito ligado ao relacionamento com o cotidiano e com o Eterno. Então nós vemos aqui 3 nomes que foram mudados. Então o que você vai levar para a sua classe? Que o nome está levado ao caráter e a experiência com o Eterno. Então o nome revela o caráter, a índole deste indivíduo, e revela também as experiências que nós, seres humanos, possuímos com o Eterno. Mas algo muito interessante que nós temos que entender é o seguinte, que o 3º mandamento diz assim: não tomarás o nome. Que nome é esse? Que nome é esse que Moisés relatou aqui? Que nome é esse? Então eu disse que o nome está ligado à característica, ao caráter, à personalidade, à índole do indivíduo. Então nós entendemos o seguinte, que o nome do Eterno representa o próprio Eterno, ou seja, que o nome dele representa ele mesmo, é inerente à sua natureza e revela suas obras e os seus atributos. Irmão, perceba isso, que o nome de Deus representa o próprio Deus, é inerente, é parte dele, é ele mesmo, representa a sua natureza e revela as suas obras e os seus atributos. Aí o nosso autor, no item 2, ele diz que os nomes genéricos, o nosso autor ele vai dizer que existem nomes genéricos e nomes específicos para o Eterno.
Segundo o nosso autor, ele vai dizer que são 3 nomes genéricos no Antigo Testamento, tá? E aí ele vai dizer que na nossa tradução do hebraico para a nossa língua só aparece 2 nomes, Deus e Altíssimo. O nome Deus em nossas Bíblias é tradução do hebraico El ou Eloá, tá? Ou no plural Elohim ou Eloquim, tá? Dependendo se a expressão for sefaradita ou não, tá? E ele diz assim, o outro nome genérico é Elion, Altíssimo, às vezes acompanhado de El, como em Gênesis capítulo 14, verso 19 e 20, quando diz Deus Altíssimo, El Elion, tá? E depois ele vai falar sobre os nomes específicos. Queridos, o que eu quero tirar aqui é o seguinte, tá? Que o judaísmo classifica, ou alguns judeus classificam cerca de 72 nomes do Eterno. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, olha o que diz o verso 7 do capítulo 20 do Êxodo: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, o Eterno tem um nome próprio. O Eterno tem um nome próprio, tá? O autor da nossa revista, ele coloca no item 3 nomes específicos: Adonai, Shaddai, ele coloca Shaddai, Adonai e YHWH, tá? O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que tanto El Shaddai como Adonai não caracteriza um nome específico do Eterno. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que tanto El Shaddai como Adonai, tá? São manifestações do Eterno, tá? Manifestações do Eterno. Queridos, presta atenção. O Eterno, quando Moisés pergunta para o Eterno, Senhor, eu vou chegar lá para Faraó, e Faraó me perguntar, quem é que me enviou? Qual é o nome que eu tenho que dizer? Em que nome eu vou? Ao Eterno diz para ele em Êxodo, capítulo 3, verso 14 e 15, diz para ele, que o eu sou me enviou a vós, ou a você, tá? O que eu quero que vocês entendam, que essa aula é muito curta para nós explicarmos isso, o que eu quero ensinar para vocês, ou mostrar para vocês é o seguinte, que o Eterno tem um nome próprio. Eu até trouxe o nome do Eterno aqui, tá? Eu vou mostrar para vocês. Ele tem um nome próprio. Através desse nome próprio, ele foi conforme passando o tempo, conforme o homem necessitava de uma manifestação, ele se manifestava, tá? Ele se manifestava. Sempre ele vinha se manifestando, mas quando chega para Moisés, ele se apresenta um nome próprio. Ele se apresenta com um nome, que nesse nome era uma forma para que eu e você pudesse entender, ainda que isso é muito pequeno, ele tentou resumir o nome dele em uma expressão, tá? Então o eu sou foi uma forma humana de o Eterno sintetizar a sua transcendência dentro desse próprio nome, tá bom? Dentro desse próprio nome, tá? Então o Eterno tem um nome, tá? Aí nós vamos, por exemplo, para o tópico 2. O tópico 2 fala sobre um nome que se tornou impronunciável, tá? Então o tópico 1 e o tópico 2 nós vamos unir ele aqui, tá? A pronúncia do nome divino, tá? A pronúncia do nome divino. O tetragrama, que eu vou mostrar para vocês aqui, é infalível no judaísmo, desde o período interbíblico, e permanece impronunciável pelos judeus ainda hoje. Presta atenção, tá? Qual é o nome do Eterno?
tá? Viu aqui na revista, no item 3, nomes específicos, que ele coloca aqui o YHWH, em hebraico é isso daqui, queridos, tá? Ó, Yud, Rei, Vav, Rei, tá? Ó, Yud, Rei, Vav, Rei, YHW, que tem som de V, tá? Não vamos entrar nisso agora, tá? YHWH, Yud, Rei, Vav, Rei. Esse é o nome do Eterno, tá? Esse é o YHWH, tão comentado pelos teólogos, pelos pregadores aí, que engrossam até as vozes, né? Para pronunciar o tetragrama divino, nome inefável, impronunciável, tá? O que eu quero dizer é o seguinte, que este nome era pronunciável até por volta do ano 587 antes de Cristo, tá? O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, tá? Que este nome, o processo do impronunciamento deste nome começou no cativeiro babilônico. Por quê? Eu quero que vocês abram a sua Bíblia no Salmo 137. Salmo de número 137. Abra a sua Bíblia, tá? Porque eu quero mostrar uma coisa para vocês. O povo foi para o cativeiro babilônico. Se nós estudamos em Daniel, a primeira leva no ano 606 a.C., a segunda leva 597 a.C., e a terceira leva no ano 587 a.C. Ou seja, no ano 587 os judeus já estavam ali em Babilônia. Os judeus começaram a morar na terra da Babilônia. Qual era o idioma que se falava da Babilônia? Queridos, qual era o idioma falado na Babilônia? Não era o hebraico, era o idioma da Caldeia, não era o hebraico, tá? Os judeus tinham uma ideologia, cânticos eram feitos no templo, em Jerusalém, as orações eram feitas em Jerusalém, tá? Depois que o templo foi destruído, eles adotaram o costume de orar virado para Jerusalém, para Jerusalém. Então o que eu quero que vocês percebam é o seguinte, que quando eles chegaram na Babilônia, tá? Eles não começaram mais a falar ou a pronunciar o nome do Eterno. Vamos para o Salmo 137, que esse salmo dá uma ideia do que aconteceu ali na Babilônia. Junto aos rios da Babilônia, nós, os judeus, assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Portanto, aquele que nos levaram cativo, quem era? Os babilônicos, nos pediu uma canção. Canta um dos cânticos em hebraico, canta um dos cânticos que vocês cantavam em Jerusalém, cantam aqui em hebraico. Olha o que eles responderam: e os que nos instruíram, que nos alegrássemos, dizendo, cantamos dos cânticos de Sião, mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Tudo nos leva a crer que na Babilônia começou um processo do não pronunciamento do nome do Eterno. Eles ficaram quantos anos ali? 70. As crianças que nasceram na Babilônia, muitas delas não ouviram mais os seus pais falarem o nome do Eterno, não pronunciava mais o nome do Eterno, com medo de pronunciar o nome inefável, o nome do Eterno, numa terra estranha. E dali, então, começou o processo de não pronunciamento. O nome do Eterno, ele é um nome tão maravilhoso, ele é um nome que nós não temos a ideia
de que nome é esse? Que nome é esse? Queridos, então o nome do Eterno, ele deixa de ser pronunciado por volta no cativeiro babilônico. Foi um processo, não foi vamos parar hoje aqui, ninguém mais fala, não, foi um processo. Foi um processo que no período interbíblico, esse nome não era mais pronunciado mesmo, não era pronunciado mesmo, até hoje, um judeu não consegue, não sabe pronunciar este nome. Esse nome não é pronunciado mais hoje, Aí colocou aqui, no item 2, Jeová ou Javé. Querido, eu quero que vocês entendam o seguinte, que o nome Jeová é um nome que realmente ele não existe, Particularmente eu não gosto desse nome. Primeiro que J não existe na língua hebraica, Que o nome Jeová não aparece na Tanar, não aparece na Bíblia em hebraico, O que aparece é esse nome aqui, É esse nome aqui, Como que os judeus lêem esse nome aqui? Eles não leem, eles substituem este nome. Presta atenção, os judeus não leem o YHWH. O que eles fazem? Eles substituem esse nome. Por qual nome? Por Adonai. Por quê? Porque Adonai significa o Eterno é meu, o Senhor é meu. Então eles substituíram por Adonai. Ou muitos judeus chamam também esse nome aqui de Hashem, ou o nome, Isso já é dentro da cultura judaica. Quando eles iam escrever o antigo, por exemplo, ia fazer uma cópia da Tanar, uma cópia de Gênesis, e eles escreviam com uma pena. Quando chegava nesse nome aqui, eles pegavam uma outra pena, banhava ela 7 vezes, uma pena de ouro, banhava ela 7 vezes, e eles escreviam YHWH. Passou-se um tempo que eles não escreveram mais, eles deixavam em branco. E quando eles iam ler nas sinagogas ou em público este nome, uma época eles se transformavam por Adonai ou por Hashem. Chegou uma época em algumas comunidades que eles chegavam nesse nome, eles paravam, e toda a comunidade sabia que tinha chegado no nome inefável, no Hashem, no Adonai, e eles reverenciavam este nome, e aí eles voltavam à leitura. Então, Jeová ou Jafé, nenhum dos dois, tá bom? Nenhum dos dois. Por quê? O judeu não fala Jeová. O que eles falam? Adonai, Hashem, o Eterno. Ok, queridos? Vamos definir isso daqui, Porque o nome é esse, O nome é esse, O nome é esse, então eu não posso mais falar Jeová? Não, querido, não estou falando isso. Eu estou falando que no original a forma Jeová não existe, e a forma Jafé também não existe, O que os judeus pronunciam? Adonai, Hashem, ok? É isso que os judeus pronunciam, Adonai, Hashem, o nome, o Eterno. É isso que eles pronunciam. Eles não pronunciam Jeová e nem Jafé, ok? É isso que eu estou mostrando para vocês, tá bom? Pergunto para qualquer judeu, Mande pronunciar Jeová, ele não pronuncia, é o Eterno, é o Hashem, tá bom? O significado, Esse nome vem do verbo raiá, ser, estar, Queridos, eu confesso que essas aulas aqui não é tão fácil assim, Ela não é tão fácil, mas eu quero que você aguarde até o final, porque muitas pessoas estão reclamando, professor, essas aulas não tem muita aplicabilidade. Eu vou aplicar isso daqui, querido, eu vou aplicar, Eu me lembro que há 8 anos atrás, eu preguei sobre Êxodo 20, verso 7,
1h30 numa igreja, e foi realmente uma bênção. Eu apliquei esse texto de forma maravilhosa, e eu vou aplicá-lo para vocês, tá? Então o autor vai dar uma explicação aqui, que esse nome vem de uma raiz hebraica, que significa ser, estar, também significa tornar-se, tá? Tornar a ser também. É muito interessante, tá? Aí ele diz assim, ó: eu sou o que sou. Indica que Deus é imutável e existe por si mesmo, é autoexistente. Queridos, eu quero ler aqui uma possível interpretação, tá? Baseado no significado, tá? O significado. Êxodo capítulo 3, verso 14 e 15, ele poderia ser reescrito da seguinte forma, tá? Da seguinte forma. O verso 14: eu serei o que serei, tá? Verso 14 poderia ser escrito assim: eu serei o que serei. Eu era quem eu era. Eu estou sendo quem estou sendo, tá? Ou seja, isso daqui revela o que? Revela a imutabilidade de Deus, revela a quão profundo é Deus, a inescrutável de Deus. Isso revela a quanto Deus é insondável e incomparável. Como disse Malaquias capítulo 3, verso 6, Deus não muda e nem deseja mudar seus princípios, seu caráter ou seu eterno plano de salvação, tá? Ou seja, a expressão eu sou significa eu estou sendo quem eu sou, eu era quem eu era, eu estou fazendo aquilo que eu sempre fiz, eu nunca deixei de fazer alguma coisa que eu não era ou que eu não sou, tá? Isso mostra o que? Que ele é sempre a mesma pessoa, tá? É isso que significa a expressão do verbo hayá, tornar a ser, ou ser aquilo que ele sempre foi, ou agir de forma que ele sempre agiu. Ou seja, eu não mudo, eu não tenho variação, eu sou constante do início ao fim, embora que ele não tenha início, mas desde que ele se relacionou com o ser humano, ele age da mesma forma, ele não muda conforme a nossa maneira de viver, tá? A nossa maneira de viver. Tópico 3, tá? Tópico 3: tomar o nome do Eterno em vão. O termo hebraico lachave significa em vão, inutilmente, à toa. Indica algo sem valor, algo irreal, no aspecto material e moral. Aí ele coloca que no grego epimataio significa impensamente, ou seja, impensadamente, ou seja, falar aquilo que vem na cabeça, tá? Falar sem raciocinar, tá? Aí ele diz que o substantivo chave significa vaidade, vacuidade, tá? Ou seja, o terceiro mandamento, ele diz que eu não posso tomar o nome do Senhor Deus em vão, tá? Queridos, voltando um pouquinho atrás aqui, que eu trouxe um materialzinho aqui, no tópico 2, o nome que se tornou inefável, o autor fala sobre os sinais diacríticos. Como que vocês vão explicar os sinais diacríticos para o aluno, tá? O autor ele explicou de forma brilhante que na nossa língua portuguesa são os acentos, né? Um acento agudo, um circunflexo, são os sinais diacríticos, mas na língua hebraica não é isso, não é isso. Por quê? A língua hebraica é uma língua consonantal, ela só tem consoantes no seu alfabeto, ela não possui vogal. Então o que é um sinais
o que é o sinal diacrítico? Ou sinal massorético. Se você entrar na internet, sinais massoréticos ou sinais diacríticos na língua hebraica, o que é isso? Aí eu trouxe para explicar isso para vocês. E eu eu vou pedir para vocês que vocês levem isso para as suas classes, que eu tenho certeza que eles vão entender muito bem o que é um sinal diacrítico e os sinais massoréticos, ok? Ok, queridos? Então vamos explicar aqui o que é um sinal massorético. Por que massorético? Porque foram os massoretas, que foi um grupo de judeus que viveu por cerca de 500 a 1000 anos depois de Cristo, na cidade de Tiberíades, em Israel, e eles colocaram pontos, eles colocaram as vogais. Então, por exemplo, hoje está todo mundo na internet, aí no WhatsApp, no Facebook, aí você está mandando uma mensagem para uma pessoa, a molecada que vai entender isso legalzinho aqui, tá? Mas você pode levar esse exemplo para a sua classe. O que está escrito aqui? Tem o V e tem o C, VC, tá? Há 10 anos atrás, se você escrevesse isso no computador, ele apresentava erro, tá? Mas se você escrever hoje isso no Facebook, no WhatsApp, qualquer pessoa entende. Qualquer pessoa vai entender isso. O que está escrito aqui? Você, tá? Então o que é o sinal massorético? Massorético é isso que está em vermelho, ó. Viu aqui, ó? O O e o E, ó, você. Para os judeus, só isso daqui basta para ele. Ou seja, porque a língua hebraica é uma língua consonantal. Viu aqui, ó, que eu só coloquei só consoante, YH, WH. Aqui eu não coloquei as vogais. Se fosse para pôr vogal, eu ia colocar uma vogal aqui de baixo, ia colocar outra vogal aqui, tá? Mas qualquer judeu vai entender isso daqui. Então o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: na língua portuguesa isso é o que? Não é nada. Ok? Mas para a linguagem da mídia, a linguagem da informática é você. Então o que é o ponto massorético? São as vogais, tá? Então as vogais, dentro da cultura judaica, é chamado de sinais massoréticos. Por quê? Foram os massoretas que introduziram do ano 500 ao ano 1000 depois de Cristo. Eles colocaram para facilitar a leitura, não para facilitar, para preservar, perdão, eu cometi um equívoco aqui, tá? Não foi para facilitar, foi para preservar a língua hebraica, para que duas pessoas não fizessem duas leituras diferentes disso daqui, tá? Para que eles não, então, se, por exemplo, se alguém colocar aqui, por exemplo, o A, e o A fica o quê? Vaca. Vocês estão me entendendo? Ou seja, nós sabemos que isso é VC, é você, tá? Nós já sabemos isso, porque nós já entendemos isso. Mas dentro da cultura judaica, não tinha vogais. Então isso poderia ser vaca, poderia ser você. Vocês estão me entendendo? Então poderia ser várias outras palavras. Então, para preservar, tá, as palavras corretas, eles colocaram os sinais massoréticos, ok? Então, se possível, leva isso para a tua classe, que eu acho, não tenho certeza, mas eu acho que é uma boa dica dentro do nosso idioma, na língua portuguesa, para explicar o que é os pontos massoréticos. Isso seria a linguagem consonantal hebraica, e aqui seria já os pontos massoréticos em vermelhos, ok? Eu tenho certeza que isso vai ajudar a sua classe, tá bom? Então vamos aqui, tá? Tomar o nome do Senhor teu Deus em vão, tá? Aí ele vai falar sobre a palavra chave, depois ele vai falar sobre a modalidade de juramentos, e depois no tópico 4 ele vai falar sobre o Senhor Jesus proibiu o juramento, tá? Proibiu o juramento. Queridos, deixa eu aplicar isso daqui para vocês, tá? Eu vou aplicar
Êxodo capítulo 20 e verso 7 para vocês. Eu já expliquei que o verso 7 ele tem a primeira parte proibitiva e ele tem a parte implícita e a parte explícita. Eu já expliquei sobre o YHWH, que é isso daqui, ó, tá? Ou seja, Deus tem um nome próprio, tá? Deus tem um nome próprio, tá? Todos os outros nomes são adjetivos desse nome, tá? É por isso que o autor explicou aí no item 3 sobre a palavra raiar, tornar, ser, tá? Ou seja, por exemplo, Adonai Jireh, Deus da providência, vem desse nome. Deus Altíssimo, El Elyon, vem desse nome. Ou seja, conforme a humanidade precisava, Deus se manifestava. Precisava de cura, Rafá, Rofê, Rafá, cura, médico. Precisamos do Deus de guerra, ele se apresentava. Precisamos marcar a bandeira, o território que Deus nos deu. Jeová Nissi, Jeová é minha bandeira. Ou seja, para cada manifestação do Eterno, ele se revelava como uma qualidade. Ou seja, esses nomes eram adjetivos do seu ser, adjetivos do seu caráter. Era a forma que ele se manifestava. Ele se apresentou a Abraão como El Shaddai, como Deus Todo-Poderoso. Na verdade, El Shaddai não é Deus Todo-Poderoso, né? Tem um outro significado muito profundo, tá? Que quando eu dou ministrações em seminários, eu explico com mais propriedade isso. Mas enfim, ou seja, tudo isso são manifestações do Eterno, são características do Eterno que ele vai se manifestando, e aí vão dando nome, adjetivo, à sua forma de agir, tá? Então eu já expliquei sobre o nome do Eterno, já expliquei como que era feita esse nome, tá? Mas nós temos que entender o seguinte, que hoje nós cristãos, nós evangélicos, nós temos um nome, e nós seguimos um nome. Está lembrado de Filipenses, capítulo de número 2, verso de número 9? O que diz lá? Filipenses, capítulo 2, verso 9. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome, que é sobre todo o nome. Deus deu um nome para Yeshua Ramachia, que está sobre todo o nome. Vocês se lembram de 2 Crônicas, capítulo 7, que diz: o meu povo, que se chama pelo meu nome, tá? Segundo livro de Crônicas, segundo Crônicas, capítulo 7, verso 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Vocês se lembram o que é o nome? É a característica de um ser, ou a experiência que esse ser tem com o divino. Mas se tratando com Deus, é a característica desse ser, é a índole desse personagem. Então o povo de Israel se identificava com Deus por causa do nome. E nós hoje cristãos, nós nos identificamos com o mesmo nome. Perceba que em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 11 e no verso de número 26, a Bíblia diz com muita propriedade, olha o que diz Atos 11, 26. E sucedeu que todo se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos, os talmidim, pela primeira vez chamado de messiânicos, de cristãos, ou seja, em Antioquia foi a primeira vez que eles começaram a ser chamados de messiânicos ou de
cristãos. O que isso significa? Significa o seguinte, que aquele grupo de pessoas começou a ser identificado pelas suas atitudes com um homem chamado Yeshua HaMashiach, com Jesus de Nazaré. Vocês estão percebendo que a atitude dos homens se relacionou com a religião que Cristo propôs para nós? Tá? É isso que eu quero que vocês entendam, tá? Que a atitude daqueles homens estavam ligados a uma ideia do Senhor Jesus, estava ligado com um nome, o nome de Deus, o nome do Eterno, estava sendo relacionado com a atitude de um grupo de pessoas, tá? Por isso que eu afirmo que ser cristão é ter o caráter do Eterno. Ser cristão é ter o caráter de Cristo. É por isso que eu perguntei no início da minha aula: será que é simplesmente repetir o nome que nós já estaríamos pecando, ferindo o terceiro mandamento? E eu disse que não é simplesmente repetir o nome, tá? Não é repeti-lo, mas é assumi-lo e não tentar para a responsabilidade deste compromisso. Eu vou repetir, tá? O terceiro mandamento não é repeti-lo, mas é assumi-lo e não atentar para a responsabilidade deste compromisso. Irmãos, nós decidimos seguir a Cristo, nós decidimos seguir o nome. Então eu vou mostrar para vocês agora como eu peco, como eu firo o terceiro mandamento. Quando eu tomo o nome do Eterno em vão. Lembrando que tomar ele em vão não é repeti-lo, mas é assumir, é fazer uma decisão e não atentar para a grande responsabilidade do compromisso que nós temos com Deus. Então, quando é que eu tomo o nome do Senhor teu Deus em vão? Primeiro, no louvor. Tá? Aí nós vamos para Mateus capítulo de número 7 e verso de número... Mateus capítulo 15, do verso 7 ao verso de número 8. Tá? Porque Jesus vai fazer uma crítica a quem? Aos hipócritas. Tá? Aos hipócritas. Por quê? Hipócritas vem do grego ator, mas vem de uma palavrinha hebraica que significa poluído. Tá? Vem de uma palavrinha hebraica que significa poluído, tá? Mas nós podemos tomar o nome de Deus em vão no louvor? É claro que sim. Por quê? Porque o cristianismo, ele exige que lábios e coração tenham a mesma intensidade no louvor. Eu vou repetir: o cristianismo exige que lábios e coração, ou seja, o que é lábio? É as palavras que saem da sua boca. E o coração é o sentimento. Tenha a mesma intensidade no louvor. Ou seja, eu não posso estar louvando alguma coisa que eu não acredito. Queridos, podemos até mesmo estar oferecendo um culto que desonra o nome do Eterno e o nome do Salvador, por ele não ser sincero e ele não ser autêntico. Quantas pessoas, ao cantar a Deus, expressam lealdade, expressam santidade, mas quando acabam de louvar, ou quando acaba de expressar, ou de se apresentar, não vive aquele louvor. Eles cantam que confiam em Deus, mas na prática não confiam. Eles cantam, eu a Deus entrego tudo, mas não entrega nem o dízimo, não entrega nada ao Eterno. Querido, isso é sério. Eu só vou dar aqui umas pinceladas, e aí o Espírito de Deus vai falando mais ao coração de vocês. Nós precisamos entender que louvor e caráter não se separam. Vou repetir: precisamos entender que louvor e caráter não se separam, irmão. Existe muita gente que estão cantando com a vida desordenada,
Existem pessoas que falam palavrão o dia inteiro, que xingam o dia inteiro, e depois vão cantar em congresso, vão cantar na igreja, vai se apresentar no culto ar livre. Querido, preste atenção, precisamos entender que louvor e caráter não se separam. Não se separam. Pode-se louvar o nome e não honrar o nome? É uma pergunta. Pode-se adorar o nome e não viver de acordo com as expectativas do nome? Querido, ter o nome do Eterno é muito sério. Ou seja, você tem o nome do Eterno em você. Então é uma responsabilidade que você deve assumi-lo. E fazer isso no louvor é um pecado, quando eu não atendo às expectativas. Deixa eu dizer mais uma coisa: não existe adoração sem vida correta. Não existe adoração sem vida correta. É preciso ter coerência entre o falar e o ser, entre o sentir e o crer. Então a minha primeira aplicabilidade é: eu posso ferir o terceiro mandamento no louvor, quando eu canto alguma coisa que eu não creio. Às vezes eu canto sobre providência, ainda que eu não estou vivendo a providência, mas eu creio na providência. Quando eu canto santidade, mas eu não vivo santidade, eu estou desonrando o nome, porque eu não estou assumindo, eu não estou atendendo para a real responsabilidade que eu fiz com Ele, tá? Como eu posso desonrar o nome do Eterno? Com a oração. E eu preciso que vocês leiam Hebreus capítulo 11, versículo 6. Vamos ler esse texto. Vamos ler, querido, Hebreus capítulo 11, verso 6, a galeria dos heróis da fé. Olha o que diz o texto: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador do que o buscam. Eu estava ensinando esses dias na igreja para os irmãos que eu tenho o costume de orar, pedindo perdão a Deus por falta de fé, porque às vezes nós oramos e não temos fé. Isso é pecado. Então eu afirmo, baseado em Êxodo 20, verso 7, e em outros textos como Hebreus 11, verso 6, que na oração eu posso desonrar o nome do Eterno, porque existem duas maneiras de eu me aproximar de Deus. Quais são essas duas maneiras? Através da palavra e através da oração. João disse em João capítulo 1, verso 1, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ou seja, João diz que o verbo estava com o Eterno na eternidade, no princípio, e que pela palavra de Deus todas as coisas vieram a existir. João afirma que a palavra de Deus encarnou e habitou entre nós, e a maior expressão de Deus é o seu Filho. E Hebreus 1, verso 1 diz que a manifestação do Eterno para nós foi através da sua palavra. A palavra de Deus é a expressão máxima de Deus. Então quando eu me relaciono com a palavra, eu estou me relacionando com Deus. E a outra maneira é a maneira de eu orar a Deus, Ou seja, então através da palavra e através da oração eu obtenho o que? Comunhão com o Eterno. E deixa eu dizer uma coisa aqui. Eu aprendi uma coisa, que a comunhão sempre modifica as pessoas. Deixa eu dizer uma coisa aqui que eu não acredito. Pessoas que oram de uma forma insistente e não têm as suas vidas mudadas, alguma coisa está acontecendo. Por quê? Porque a comunhão com o Eterno muda. Então se eu leio a Bíblia e a Bíblia não muda a minha vida, está com um problema.
Nas aulas de Tiago eu disse aqui que muitas pessoas marcam a Bíblia, mas a Bíblia não os marca. Eu ler a Bíblia como um jornal é tomar o nome do Eterno em vão, porque eu não vou aplicar, eu não vou transformar letra, palavras, grafias em praticidade da vida. Ou seja, então se eu falo que eu sou cristão e não assumo o papel do nome do Eterno na minha vida, eu estou desonrando o nome. Eu estou desonrando o nome. Nós precisamos ter comunhão. Tinha um pastor que ele dizia que tinha um casal, marido e mulher na igreja dele, que esse casal era tão íntimos, e a vida foi passando, que as manias de um pegou no outro, e a mania dela pegou nele. Ou seja, se você visse ela, era como se você visse ele, e se você olhasse para ele, vivesse com ele um pouquinho, era como se você visse a mania dela nele. Ou seja, eles eram tão próximos que um começou a contagiar o outro. O que eu quero dizer com essa experiência? Eu quero dizer o seguinte, que a nossa comunhão com o Eterno tem que passar a mania dele para nós. A nossa mania não pega nele, porque ele é eterno, ele é santo, mas a mania dele, entre aspas, tem que pegar em mim. O jeito dele tem que ser visto em mim. É por isso que Paulo diz que nós somos cartas abertas, nós somos embaixadores, nós somos representantes do nome aqui nessa terra. Então, se eu não vivo conforme o nome na oração, eu estou o quê? Eu estou desonrando esse nome. É por isso que eu afirmo que oração em palavra é comunhão, e comunhão transforma. Se a comunhão não modifica as pessoas, porque eu estou tomando o nome de Deus em vão. Há cristãos que nunca exibem a personalidade ou o caráter de Deus na sua vida. Você vive com ele 30 anos, mas 30 anos ele não exibe o caráter de Cristo. Ele não tem mansidão, não tem temperança, ele não tem o fruto do Espírito na vida dele. E nós lemos aqui em Hebreus 11, verso 1: se eu me aproximo de Deus sem fé, eu estou pecando, porque é impossível Deus se agradar. Se Deus não se agrada, Ele está se desagradando. E desagradar é pecado, queridos. É pecado, é pecado. Aí tem pessoas que na oração eles usam amuletos em nome de Jesus, o sangue de Jesus. Ou seja, isso para ele, tá? Isso para ele é a solução dos problemas. E negativo. Esses amuletos teológicos, esses amuletos evangélicos, eles não podem substituir a comunhão. Ou seja, só o uso do nome, sem ter comunhão com o nome não tem efeito. Presta atenção, só usar o nome, sem ter comunhão com o nome, não surge efeito do nome. Irmãos, presta atenção. Não, eu vou determinar em nome de Jesus. O camarada não ora, não lê Bíblia, não tem comunhão com o Eterno, mas eu estou decretando em nome de Jesus. Negativo. Isso é amuleto. Usar o nome sem ter comunhão com o nome, você não vai ter o benefício do nome. Presta atenção nisso, querido. A terceira maneira que eu desonro o nome é com os juramentos. Jesus proibiu, a Bíblia proíbe juramentos? Não, a Bíblia não proíbe jurar. O que a Bíblia proíbe é o jurar falso. É isso que a Bíblia proíbe. A Bíblia proíbe o jurar falso. Pessoas que juram em falso. Isso você confere em Levíticos, capítulo de número 19, verso 12. Tá? Eu posso jurar
tá? Naquela época, mas o problema era jurar falso, tá? Aí com o desenvolvimento da história, tá? O ato de jurar virou o quê? Virou alimento para mentira, tá? Virou alimento para mentira. Aí Jesus pega, sabendo que pessoas usavam desse artifício, tá? Para sustentar a mentira, Jesus disse que ele gostaria que a sua comunidade, que a sua querela, que o seu povo não mais usasse o juramento, mas que passasse a usar o sim, sim ou o não, não. O que Jesus estava dizendo com isso? Jesus estava dizendo que uma palavra de um cristão basta. Quando Jesus disse que a palavra do crente tem que ser sim, sim ou não, não, ele estava querendo dizer que nós precisaríamos ter coerência entre o falar e o ser. O desejo de Cristo era que a sua comunidade tivesse um padrão moral e espiritual tão elevado que não precisaria mais o juramento. O desejo de Cristo era que uma palavra do seu seguidor bastava. Queridos, e nós vemos isso hoje em dia. Quem não se lembra, os mais antigos, o meu pai me conta isso com muita frequência, que antigamente ele brincava que um fio de um bigode de um homem já bastava. Não, eu tiro um fio do meu bigode aqui, tá? Outras pessoas, o fato de ser crente já era motivo do que? De confiança. Hoje não. Hoje o fato de ser crente é fato do que? De ser pilantra, desonesto. Título de pastor hoje é ladrão, bandido, safado, homem que rouba dinheiro, que abusa de criança. Ou seja, o nome está desgastado. Por quê? Porque a palavra não é mais honrada. A palavra não é mais honrada. Então o problema do juramento histórico é isso. Deus nunca proibiu o juramento. Ele não queria que tivesse o falso juramento. E aí o que aconteceu? Foi se criando que ao longo do tempo que a mentira. Eles usavam o juramento para sustentar a sua mentira, através de um juramento divino. Aí Jesus chega e diz, basta isso. Eu quero uma comunidade baseada no que? Não em juramento, mas em palavras. Ou seja, eu preciso que a tua palavra seja sincera. Basta a tua palavra. Eu não quero que você liga a tua palavra com uma outra coisa externa. Era esse o problema. Palavras de um homem ligado à religião, ligado a coisas no céu, na terra ou debaixo da terra. Não, Jesus disse, não, acaba com isso. O que vale é o que? É a tua palavra. Com as nossas palavras, nós estamos desonrando ou honrando o nome do Eterno? Preste atenção nisso. As nossas palavras, nós estamos honrando ou desonrando o nome do Eterno? Queridos, que nós possamos ficar com esse terceiro mandamento, que a nossa praticidade da vida seja uma praticidade que honra o nome do Eterno, que nós não usamos amuletos, mas que nós usamos o nome do Eterno para viver de acordo com as expectativas do nome do Eterno. O terceiro mandamento para mim e para você e para a tua classe é esse. É a esperança dele é que nós vivemos na altura do seu nome. A expectativa dele é que nós usufruímos do nome do Eterno. Ele quer que nós vivemos à altura daquilo que nós cremos. Se você crê que ele é poderoso, viva isso na sua vida. Se você crê que ele é santo, viva a santidade, viva a altura deste nome. Que as nossas atitudes não ferimos
o terceiro mandamento de Deus. Que Deus em Cristo continue vos abençoando. Até semana que vem, querendo Deus.